Chegamos então à etapa de documentação do nosso projeto. Como você pode observar, todo o desenvolvimento aí durante as aulas, você está chegando a esse resultado ou algo que você tenha feito aí durante o seu processo. Porém, nessa etapa agora, se ficou qualquer coisa desconectado, fora de circuito, o plugin vai te avisar através desse comando. E aí você vai poder resolver aquilo que ficou para trás. Uma outra coisa é, não se preocupe com a questão dos comandos caso você tenha esquecido alguma coisa. Se você parar o mouse em cima de qualquer comando desse e pressionar F1, você vai ter uma aula, acesso a uma aula diretamente sobre cada comando. Parou aqui F1, ele vai te trazer uma aula sobre esse comando. E aí assim você consegue dominar mais a ferramenta. Então vamos lá. Vamos clicar então aqui em central de documentação e aí você vai ver que ele novamente desativa toda a tela porque ele está esperando, olha, enquanto você não passa o mouse sobre aquilo que ele procura, ele não vai permitir você selecionar outra coisa. Ele quer um quadro, né? Então você encontra o quadro, olha, ele já permite selecionar. Então clicando sobre o quadro, ele vai abrir essa janela. Como eu disse, se você tiver qualquer inconsistência no projeto, ele vai te apresentar. Esse é um projeto pequeno, mas eu deixei alguns exemplos aqui para que você possa perceber que o plugin vai te apresentar aquilo que você esquecer. Um projeto maior é comum a gente esquecer coisas. Então observe que ele traz aqui alguns dispositivos que estão fora do circuito, coisas que eu esqueci, né, propositalmente para que você possa entender que isso vai, né, acontecer em algum momento, mas o plugin vai te alertar. Então muito bem, vamos ver o que seria esse 812124, né? Vamos clicar nele e ele vai dizer que a tomada aqui da cozinha, né, ó, a do fogão, está fora, né, do circuito. Ó. Se você colocar o mouse sobre essa bolinha que contém o I, ele vai dizer, né, que dispositivos não conectados a circuitos elétricos. Esses dispositivos não terão os seus cabos roteados. Então, ele pede que, por favor, você conecte eles ao circuito. Então, como que a gente vai fazer isso? Botão direito em cima do problema e ele vai ter que adicionar dispositivo a circuitos. E como ela faz parte das tomadas da cozinha, você vem no circuito, clica, adiciona e aquele probleminha, aquela inconsistência, será resolvido automaticamente pelo plugin e vai deixar de fazer parte dessa lista. Assim que ele resolver, olha, resolvido, menos um. Então, vamos para o próximo. E ele diz que esse interruptor, vamos ver qual é o problema com o interruptor, também não está fazendo parte de circuito, né? Então, botão direito sobre ele, adicionar circuitos, iluminação geral, porque nós só criamos um circuito de iluminação. Vamos clicar. E aí, mais uma vez, ele vai resolver. Restam dois, vamos ver quem são. E aqui na suíte, olha, esses dois também eu deixei de propósito fora para você entender esse processo. Então, botão direito, vamos adicionar os interruptores ao circuito de iluminação geral. Feito isso, ele vai limpando a nossa lista, olha. Botão direito, iluminação geral. E aí, resolveu os problemas relatados, você pode executar a central de documentação agora. Se você fizer tudo exatamente certo, você não vai ter essa janela. Ele vai passar direto para a próxima, que será essa daqui. Vai trazer agora a janela contendo todos os teus circuitos gerados, né? E algumas opções aqui que você pode utilizar. Eu não vou gastar muito tempo com todas essas explicações, porque se você parar o mouse aqui sobre o comando, pressionar F1, todas essas explicações dessas janelas você vai ter nessa aula que você pode acessar pressionando F1 sobre o comando, ok? Então, o que a gente vai fazer? Nessa janela de circuitos, você tem algumas opções a serem adicionadas. Por exemplo, nós queremos adicionar identificadores a dispositivos com circuitos, ou seja, vai fazer toda a documentação do nosso projeto. Então, vou marcar isso aqui. Eu quero criar os diagramas unifilar, multifilar e também quero criar o detalhe de proteção, vista de proteção. Vamos marcar essa opção também. Aqui você tem as opções de ligar e desligar neutro, né? Ligar e desligar aterramento de algumas coisas, adicionar fases luminárias. Isso tudo é explicado
no comando, né, na aula sobre central de documentação. Então, identificadores. A gente tem aqui, né, os níveis que serão aplicados à documentação. Nesse caso, nós abrimos aqui apenas o térreo. Olha, nós estamos utilizando o térreo. Você vai deixar marcado aí essas duas opções em visualização de dados, identificadores, a seção dos identificadores, ID único. Aqui em quantificação de fiação, caso você queira, você pode colocar só um aterramento por circuito, pode marcar essa opção, e um terra só vai atender todos os circuitos que passarem dentro do mesmo eletroduto. Você pode determinar o tamanho, eu vou deixar médio mesmo, o tamanho dos identificadores. Caso você ache que está grande, você volta e faz pequeno. Se tiver pequeno, você faz médio ou grande. E assim a gente vai ganhando tempo para você não, para a aula não ficar muito extensa, porque você tem essa aula sobre o comando em si. A orientação eu vou deixar no eixo inicialmente, depois a gente pode mudar para horizontal, caso seja necessário. Essa opção a gente não vai utilizar agora porque ela é utilizada uma segunda vez que você faz a central de documentação. Então aqui em diagramas agora, você tem a opção de criar grupos de circuito, caso você queira separar os circuitos por DR, né, cada circuito um DR, ou grupos de circuito um DR. Eu vou adicionar todos, selecionar o primeiro, pressionar Shift, e vou mandar para o outro lado. Eu vou deixar todos em um único circuito. Mas você pode criar grupos de circuito e aplicar o DR para cada grupo. Isso pode ser visto também na aula sobre central de documentação, pressionando F1 com o mouse em cima do botão. Então, aqui na opção de diagrama, eu vou deixar aqui a opção de adicionar circuitos reservas, porque a norma exige. Adicionar espaços vazios só é necessário até a versão 20. Então aqui eu vou desativar. Na verdade, se você tiver com o template na versão 2019, não foi atualizado, lembra que quando a gente fez o balanceamento gerou uns espaços em branco? Então eu vou deixar aqui em branco até você atualizar a sua versão. É necessário deixar assim, pois até a versão 20 ainda gera espaços em branco, como vocês viram lá na geração da tabela do painel. Aqui em DPS, eu vou marcar também a opção DPS, tá? Aí você decide se vai usar DPS ao neutro, adicionar disjuntor ao DPS. Essas opções você pode marcar dependendo da sua necessidade também. Não temos um dimensionamento, então eu vou deixar aqui só como exemplo para vocês. Mas quando você dimensionar seu DPS, você vai colocar aqui as características dele certinho, tá? Então, essa parte aí do dimensionamento fica com vocês também. O tamanho do diagrama também é importante você definir, porque nem sempre tem espaço na prancha. E aí você tem pequeno, médio e grande. Eu vou deixar médio, mas são coisas que a gente também pode modificar diretamente na prancha. Essa escala não precisa nem rodar novamente o comando, na prancha mesmo você consegue modificar. E aqui o detalhe de proteção, por último, você tem todos, novamente, os circuitos, você pode definir as curvas que você quer para cada circuito, né? Você tem aqui B, C e D, tem dúvida do que é, para o mouse na informação, e você vai saber, né, a dica de cada uma aí. Aqui você pode adicionar barramento de neutro, e aqui você pode adicionar barramento de terra. E desse lado você define quantas proteções você quer por linha, número de disjuntores por linha. Vou deixar 13 como exemplo, vou deixar uma corrente de 3. E após isso, você vai clicar no OK e o plugin vai fazer aí o nosso trabalho. O plugin documentou todo o projeto de uma única vez, toda a fiação, toda a documentação, numeração de circuitos. Observe que ele já lançou o número do circuito das tomadas. Até a próxima aula.